Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos para meditar nos vossos sagrados mistérios. Nós vos suplicamos o auxílio do vosso Divino Espírito, a fim de iluminar a nossa inteligência e mover a nossa vontade. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a estar sempre na vossa presença e nunca nos separar de vós. Desejamos, neste tempo de meditação, agradecer todos os benefícios e graças concedidas para a nossa conversão. Suplicamos, por intercessão de vossa Mãe, a Virgem Maria, o auxílio para todas as nossas necessidades temporais e espirituais. E que neste momento de oração possamos nos unir a vós por meio de vossa Mãe Santíssima e o patrocínio de vosso Pai adotivo, São José. Assisti-nos, Divino Espírito Santo, para que em todas as coisas possamos amar, adorar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, neste dia vamos iniciar mais uma meditação e esta será acerca da perseverança. Esta é uma virtude muito importante em tempos como os nossos e é bem urgente percebermos o caminho que nos leva a adquirir a perseverança, às vezes em um contexto de tanta falta de esperança como o nosso, como vivemos nestes tempos de um profundo existencialismo que faz afogar toda a vida sobrenatural com uma realidade psicologicamente produzida de maneira a fechar-se ao transcendente. Esta virtude da perseverança, antes de tudo, é preciso saber que ela está no bojo daquelas 4 virtudes cardeais. Dentre elas, a fortaleza. Nós sabemos que as 4 virtudes cardeais são justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza. Na fortaleza, no que tange a fortaleza, existem várias operações de virtudes que nos fazem compreender o que seria, então, a própria força que deve operar sobre a nossa natureza humana. E essas virtudes são várias, né, que constituem a fortaleza. Então, por exemplo, a magnanimidade, a magnificência, a paciência, a longanimidade e, dentre elas, a perseverança. Né? Outros dias, nós vamos tratar acerca de outras virtudes. Hoje, em primeiro lugar, vamos definir, então, o que é a virtude da perseverança. A perseverança, ela é uma virtude que nos inclina a persistir no exercício do bem, em primeiro lugar, apesar do incômodo que o seu prolongamento possa ocasionar. Nós sabemos muito bem que quando começamos a buscar alguma virtude necessária para o bom cumprimento da nossa vida cristã, nós percebemos e nos deparamos diante de tantas dificuldades. E quando percebemos essas dificuldades, nós somos tentados a desanimar, a voltar atrás, ou até mesmo levados pelo espírito das trevas a não acreditar que possamos viver a vida de virtudes nesta vida. Como acreditou o Martinho Lutero, que seria impossível viver as virtudes humanas enquanto a natureza humana estaria totalmente corrompida pelo pecado.
algo que pela teologia católica nós sabemos que não é verdade. E aqui é preciso entender tanto o lado da virtude, um hábito operado pelo próprio homem, e também a graça, que é um dom infundido por Deus, a fim de que possa cooperar nesse mistério de salvação, onde, enxergando o que é o bem, o homem deseja, procura e exercita este bem. Ora, o pecado original, de fato, fragilizou a nossa natureza humana, desordenou as nossas paixões, os nossos afetos, e agora torna-se muito mais trabalhoso a aquisição das virtudes. E assim, não basta apenas descobrir mecanismos no sentido humano para adquiri-la, para adestrar, por exemplo, o nosso psicológico, adestrar os nossos hábitos. Não basta isto, será necessário um trabalho também da nossa própria consciência, sendo esta iluminada pela luz da fé. A consciência iluminada pela luz da fé começa a tomar ciência do que de fato existe dentro da alma humana. E assim, descobrindo a grande potência e a força da graça santificante dentro de nós, podemos entender que, por mais que a aquisição destas virtudes externamente possam parecer quase que impossíveis, a graça será um movimento vindo do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dará gratuitamente uma fortaleza sobrenatural, a fim de perseverarmos neste bem que compreendemos com a inteligência e desejamos com os nossos corações. Por isso, que no exercício de todas as virtudes, a perseverança será fundamental. Nós teremos de ter perseverança, teremos de aprender como perseverar, pois caso não venhamos a adquirir esta virtude tão necessária, o que acabará por acontecer será a inconstância. Talvez no âmbito educacional, nas escolas, nas famílias, nas casas religiosas, ou até mesmo no autoconhecimento de nós mesmos, chegamos à conclusão de que a inconstância cada vez mais é latente nos ambientes da sociedade e também encontramos a inconstância como uma imperfeição de nossas próprias almas. E o quanto que é urgente medicar as nossas almas que padecem desta doença, digamos assim, né? Que é a inconstância. Né? As pessoas logo desanimam, logo elas caem num torpor tal que, seja no trabalho, seja no estudo, seja na vida de oração, seja na aquisição de qualquer outra virtude, a pessoa sente-se emocionalmente desmotivada. Ela não tem propósitos muito racionais e profundos, né? E esses surgem quando existe na vida daquele sujeito um estudo, um esforço de entender o que aconteceu na alma humana depois do pecado original, a importância da aquisição destas virtudes, a leitura espiritual que vai manter, né, a nossa mente justamente naqueles bons propósitos de conversão. Então, quando não existe um movimento intelectual de leitura espiritual, de meditação, é muito mais difícil que nas adversidades que serão comuns dentro da sociedade, por diversos movimentos que acontecem no mundo, interesses econômicos, corrupção, mentiras, violência.
Então, tudo isso, todo esse contexto pode nos fazer desanimar, né? Então, se nós não alimentarmos dentro da nossa inteligência, além das aflições que o mundo nos sugere em nosso imaginário, se não alimentarmos a contemplação de Deus, a contemplação da finalidade da vida, que é a salvação de nossas almas, é bem provável que venhamos gerar uma inconstância que funciona como um sintoma de um certo desespero, né? Então, assim, um certo desespero pelo fato de que a nossa esperança sempre está sendo produzida em uma determinada materialidade. Então, ou seja, uma esperança sensível material. E se é uma esperança material, nós esperamos na política, nós esperamos, talvez, em que tenhamos santos sacerdotes, santos na igreja que venham consertar as coisas que estão fora do lugar. Então a gente sempre está esperando alguma coisa nesta vida, neste mundo, né, para que possa mudar algo no nosso interior. E nesse sentido, a própria virtude sobrenatural da esperança é que venhamos esperar em Deus, né, que venhamos esperar na graça de Deus que atua sobre nós, né? E então nesse sentido é necessário a meditação, ela vai ajudar bastante a condicionar, né, o nosso imaginário, a direcionar ele para a finalidade da vida. A finalidade da vida é a salvação das almas, é o céu, mas nós sabemos muito bem que no que se trata de salvação, existe um caminho feito por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, na revelação. E não é como Lutero acreditava, né? Que bastava ter fé, bastava crer e nós seremos salvos, né? Não importava uma vida de virtudes, por exemplo, não importava para Lutero, porque ele não acreditava de fato que você poderia ser um homem virtuoso, né? Porque o pecado teria destruído, né, a integridade da natureza humana para Martim Lutero, e não havia liberdade, né, na doutrina luterana. Só que nós sabemos que não é bem assim, né? Então, apesar de ter o dano gerado pelo pecado original, nós temos o auxílio da graça de Deus, que foi colocada em nós no batismo, né? E nós recebemos a graça de nosso Senhor pelos sacramentos e as graças atuais que constantemente Deus está nos oferecendo para a conversão de nossas almas e para o bom cumprimento de nossos deveres nesta vida, no que tange a salvação de nossas almas. Então, por isso que nós sabemos que existem desafios para chegar ao céu, para salvar-se, né? Então, há coisas que acontecem nesse período de vida que Deus nos deu, que podem fazer nos desanimar e nos desesperar, né? Não estou conseguindo andar, não estou conseguindo dar passos, né? E nesse contexto você tem a intervenção do demônio, você tem a nossa própria carne que não ajuda, você tem as propostas mundanas, as aflições que o mundo gera dentro de nós, né? Então, por isso que se nós não tivermos o auxílio da própria meditação, dos conselhos dados por Nosso Senhor, dos conselhos dados pelos santos e santas da igreja, daqueles autores espirituais que vão como que iluminar, né, tantas situações de sofrimento que passamos nesta vida. E assim, a nossa inteligência, quando ela vai encontrando na revelação e na tradição milenar da igreja, encontrando esta ciência sagrada que faz com que a gente perceba que isto é natural acontecer, né? Então, é natural decepções, é natural acontecer perseguições, é natural acontecer situações como pobreza, como martírio, né? Então, diversos desafios da vida, vamos percebendo que isso não é uma coisa excepcional, né, conosco, mas é próprio da existência humana, né? O que basta é que venhamos a descobrir como ultrapassar esses obstáculos sem perder a esperança em Deus, né?
Então, aqui não se trata de uma esperança apenas no sentido natural, mas se trata de uma esperança da providência, né? Deus que irá prover em sua extrema bondade em todas essas situações que vivemos. Deus irá prover a nós uma purificação de nossas almas. Deus irá nos santificar com essas situações que possam acontecer no meio do nosso caminho. Deus que irá diminuir o nosso período no purgatório, se nós soubermos aproveitar bem os sofrimentos da vida presente, ao invés de ficarmos reclamando das situações, das pessoas, e de nada estas coisas vão ajudar para perseverarmos nesse exercício do bem, né? Então, a perseverança ela é um grande segredo para que venhamos de fato adquirir as virtudes humanas, né? Então, isso aqui é fundamental. Nós sabemos que às vezes, quando acompanhamos um jovem e ele percebe que está tantos anos tentando adquirir aquela determinada virtude, e às vezes cai num desânimo, né? E é comum nos tempos em que as pessoas reduzem tudo a afetos e sentimentos, né? Então, o problema de o nosso coração ser movido por afetos e sentimentos é que isto gera uma inconstância tal dentro de nós, porque é uma oscilação muito grande, né? É a parte mais sensível, né, da nossa natureza, e é como a camada do bolo, digamos assim, né? Os sentimentos é a camada do bolo, né? Então é aquela parte que nos faz sentir um sabor, né? Para nos animar, né? Mas sabemos que a substância da coisa não está ali, né? Então às vezes nós podemos nos enganar um pouco, não, com os afetos e sentimentos, e isto podem ocasionar, como ocasiona de fato, né? Um certo desânimo, né, em quem está lá. E às vezes pode chegar a um ponto, né, como foi o caso do Lutero, né, chegar ao ponto de não acreditar mesmo, de que seria possível viver, por exemplo, a virtude da castidade, a virtude da honestidade, né, da pobreza, da obediência, né? Então, e vivemos um tempo de tantas calamidades, tanta complexidade, né, em que o sujeito pensa, mas, padre, como eu vou obedecer nessas circunstâncias? Né? Então, assim, se torna muito difícil a compreensão moral, né, de até quando eu posso obedecer, né, a esse superior, ao meu pai, à minha mãe, a esta ordem que o Estado está dando. Eu tenho que obedecer. Então, assim, nós temos que estudar, né, a teologia moral, nós temos que estudar o que os santos colocaram como princípios, como Santo Afonso de Ligório, Santo Tomás de Aquino, quando escreveu a Teologia Moral, por exemplo, e analisar, consultar pessoas experimentadas também, a fim de chegar à conclusão para situações específicas que cada sujeito se encontra. Então, dentro da virtude da perseverança, é necessário, como eu já disse, a leitura espiritual, depois dela vem a meditação, a fim de que tenhamos critérios dados a nós pelos conselhos de Cristo, os conselhos dos santos, e tudo aquilo que a gente consegue compreender no que lemos. Mas, em segundo lugar, é necessário o que nós chamamos de direção espiritual. É necessário você encontrar alguém que você confie, né? Que possa guiar a sua alma nesse sentido, diante de dificuldades que você possa estar encontrando e já há um longo tempo por não conseguir viver aquelas determinadas virtudes que você percebe que agora pode estar prejudicando a sua própria fé, a sua própria salvação. Porque você não reza direito, você não se concentra na missa, você não se concentra nas suas leituras espirituais, por exemplo. Então, às vezes é necessário
escutar. Até porque o próprio ato da escuta gera dentro de nós um ato de humildade também, né? Então, nós exercitamos a virtude da humildade quando estamos aprendendo, escutando, e às vezes, mesmo que sejam coisas óbvias, que a gente talvez já saiba, né? Mas aquilo é como que um recordar, é como que um viver novamente aquilo ali, tomar novamente consciência daquilo que o diretor espiritual está falando, daquele orientador, né? Ora, a virtude da perseverança, ela se distingue de uma outra virtude que é da longanimidade, né? Na medida em que se refere ao começo de uma obra virtuosa, que não se consumará até que se passe um longo tempo, enquanto a perseverança se refere à continuação do caminho já empreendido, né? Então, a distinção da perseverança com a longanimidade é que a longanimidade está em relação ao começo da obra virtuosa, né? Como começar esta virtude, né? E a perseverança? A perseverança é justamente quando você já começou, você já sabe quais são os princípios para viver, por exemplo, a virtude da estudiosidade, digamos assim, né? Então, para que você viva a virtude da estudiosidade, então você tem que saber de princípio, né? Que tem que desligar o seu celular, que você talvez tenha que acordar cedo para ler, você tenha que se disciplinar, se organizar as suas coisas, você tem que largar as saídas com os amigos e ter um dia específico para isto. Então, nós vamos percebendo que quando a gente vai adquirindo uma determinada virtude, ela meio que exige outras, né? Então, essa é a grande dificuldade, né, no exercício das virtudes. Elas vão nos pedindo outras. E a gente vai percebendo que não temos aquela outra, né? E aí o sujeito parece meio que afogando, se afoga naquilo, né? Ele acha, mas eu não vou conseguir, né? É tanta coisa. Mas na verdade não são tantas coisas. Isso é como montar um quebra-cabeça, né? Então, assim, nós precisamos ir aos poucos, né? Quem é fiel no pouco, Deus vos confiará mais, diz o nosso Senhor, né? Então, nós temos que ir peça por peça. Então, é necessário descobrir isto, porque se a gente olhar as peças todas esparramadas, a gente vai ficar meio desanimado para montar o quebra-cabeça tão grande como aquele. Mas é necessário a gente pegar, assim, esquecer todas as peças e começar a partir de um ponto, né? De uma virtude. E dessa virtude, a gente começar a montá-la ali. O que está me faltando para me estudar de fato, passar nas minhas matérias na prova, para mim chegar, por exemplo, a exercitar a meditação. O que eu preciso para melhorar isso? E a gente vai tentando perceber por que eu não estou, né? Então, isso aqui é o começo, né? Que está ligado à longanimidade, né? Mas só que depois que a gente faz isso, né? Esse pequeno conhecimento de como chegar de fato a esta virtude específica, então esse áudio ele vai talvez estar mais direcionado para pessoas que já entendam o porquê existem essas quedas, né? Existem esse regredir, né? Então a gente assiste bem isto, né? Em nós, nas outras almas, né? Quando as pessoas vão regredindo, né? Elas dão passos e depois elas não perseveram, né? Falamos para estas, né? Para estas pessoas que já têm o conhecimento de que do que precisa, do que necessita para se viver naquela determinada virtude, né? Então nos dirigimos para as pessoas que às vezes já sabem, né, que o caso ela tem que largar os colegas que chamam toda hora para sair, que ela tem que de fato sentar lá numa mesa, arrumar a mesa, né, para se sentir mais disposta a estudar e tal. Ela já sabe dessas coisas, né? Então, mas o que ela quer saber é como perseverar, né, nisso. Ela começa, mas ela não persevera, né? Aí você sai da longanimidade para
e a virtude da perseverança. E a perseverança ela se refere à continuação do caminho, né, já empreendido, não obstante dos obstáculos, né, e incômodos que vão surgindo no meio do caminho, né? Então o sujeito ele se animou a estudar, se animou a não sair da faculdade, né? E aí o que, que ele precisa então? Ele precisa já saber de antemão que vão aparecer dificuldades no meio do caminho, né? Vão aparecer matérias que não lhe agradam, matérias que talvez, mas eu nunca fui muito bom em números, aí a pessoa fica meio que nervosa diante daquilo, né? Nunca fui muito bom em escrever muito, né? Ora, e o que ele vai fazer? Vai desanimar? Não. É como numa guerra, né? Os desafios aparecem e o que precisa-se é de estratégia. Né? Então, assim, diante de todas as dificuldades, nós temos que montar uma estratégia a fim de ultrapassar aqueles obstáculos. E dentro dessa estratégia, você pode perceber, mas nessa guerra eu sou apenas um soldado. Eu não sou homem de estratégias. Eu não sou como um comandante, né? E aí nós temos que recorrer a recursos para que pessoas consigam nos ajudar a montar essa estratégia, né? Até mesmo a humildade de chegar a determinada pessoa, né? E pedir que me ensine, tirar uma dúvida, uma dificuldade. Nós estamos aqui falando acerca da virtude da estudiosidade, por exemplo. Pode ser tantas outras. Então, nesse sentido, é preciso dar estratégia a fim de que não fiquemos empacados, né? Porque o fato de que determinadas pessoas deixam de perseverar em determinada virtude é que ela empaca, né? Ela empaca ali. Pode ser, por exemplo, na virtude da castidade. A pessoa empaca. Empaca porque namora com a pessoa não entende, né? E ela não vai para frente nem para trás e fica ali meio que empacada, mas nós sabemos que na vida interior, quando a gente não progride, essa é uma frase de Santo Agostinho, né? Nós regredimos, né? Então esteja certo, né? Se você não está progredindo, mais cedo ou mais tarde, você vai regredir sim, vai dar passo para trás, né? E o que fazer? Eu vou deixar de namorar? Eu vou abandonar a vocação que procuro? Não, né? É preciso perseverar, né? E para gerar a perseverança, é necessário que nós venhamos sempre a perceber que a vida humana ela é um combate, ela é uma luta, né? E por isso que o catecismo romano vai dizer que nós somos cristãos militantes, né? Militantes porque militamos, estamos em guerra, né? Então não vamos desanimar diante dos ferimentos de uma guerra. O soldado ele continua a lutar. E aí vem o ideal lá no imaginário do soldado, a pátria, né? Dar a vida pela pátria. Então a pátria vai motivando ele a passar por todos aqueles obstáculos, sem temor, sem medo, sem desespero, né? Eu vou morrer pela pátria, pela pátria. E aí, normalmente, quem comanda o exército, o que, que ele faz nos momentos que eles estão fora da guerra? Vão motivando eles emocionalmente, né? Vão dizendo a eles razões para morrer pela pátria, né? Voltar para casa, voltar para a sua família, né? Nós necessitamos dessa vitória, né? Há muitos que nos esperam, né? Então, assim, é esse o contexto dentro de uma guerra, não? Agora, nesta guerra espiritual, quem nos motiva é o Cristo, né? O Cristo nos motiva. Nosso Senhor está dizendo o quanto nós vamos ganhar no céu, o quanto seremos recompensados, né? Então, por isso que para a perseverança, o que muito ajuda a gente também é meditar nas bem-aventuranças, né, de Nosso Senhor. Aí ali a gente encontra assim, nossa, é impressionante, né? É um bálsamo, é uma consolação para os nossos sofrimentos, as bem-aventuranças. E aí a gente vai como que percebendo que de fato trata-se de uma outra ótica de vida humana quando se trata do cristianismo, né? Então, enquanto as pessoas querem dinheiro, né, Jesus está falando felizes são os pobres, né? Enquanto as pessoas querem ser felizes de qualquer maneira, Jesus está dizendo, né, felizes aqueles
que sofrem, os que choram, né? Enquanto existem as pessoas que promovem corrupção, nosso Senhor está falando, né? Feliz aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Então aquilo tudo vai nos dando ânimo, né? Nós vamos percebendo, não, estou na direção certa, não, eu tenho que continuar, não, eu não posso aderir no caminho dos maus, né? Então é o desafio de pular os obstáculos. Não sei se todos recordam, mas né, eu gosto de sempre ver nas Olimpíadas, tem aquela corrida dos obstáculos. Eu acho aquilo sensacional, é incrível. Aqueles homens devem treinar de uma maneira impressionante, né? O treino não deve ser nada fácil, porque eu imagino como deve ser você correr, pular o obstáculo, não perder o equilíbrio e pular outro obstáculo, né? Então aquele exercício físico demonstra a nós a capacidade do ser humano, né? Como o ser humano tem capacidade de não perder a paciência diante dos obstáculos no meio do caminho. Porque um homem, um atleta, né, como esse, se faz isso, porque no seu treino, né, ele não desanimou a querer a medalha, né, a querer o prêmio, a querer aquele benefício que ele vai ganhar, é o dinheiro. Então aquilo motivava ele aqui no treino, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? E São Paulo vai nos lembrar isso, né? Enquanto os atletas correm atrás de uma medalha de ouro, né? Nós corremos para ganhar um prêmio eterno, a salvação, o céu. Então, assim, o céu merece ainda mais esforço do que os próprios atletas, né? Então, por isso que se a gente deixar de meditar no que é o valor, né, desse prêmio, que a meditação ela vai abrir a nossa mente para enxergarmos o valor da eternidade, da salvação de nossas almas. O quanto temos que continuar sofrendo e tudo vale a pena, né? É como um atleta mesmo, ele caiu, ele machucou a perna, mas tudo vale a pena e ele continua, né? E assim devemos fazer com esta virtude tão cara que é a perseverança, né? A perseverança depende disto, que nas adversidades venhamos lembrar destas verdades para o qual nós existimos, né? E nós não existimos para uma felicidade temporal, passageira, porque com elas podem passar os nossos propósitos. Então, daqui a pouco nós não queremos mais e desanimamos. Isso a gente vê muito nas vocações religiosas, sacerdotais também. Quantas pessoas, às vezes, nos encontros vocacionais, elas são, às vezes, inconstantes demais, né? Quando elas vão vendo os obstáculos que existem para que ela ultrapasse, né, para ela abandonar a família, e assim, ela vai vendo a aridez, né, que existe para conseguir esse benefício, que é o dom da vocação sacerdotal. Às vezes a pessoa vai e ela resolve não entrar por aquele caminho, porque parece muito estreito, é um caminho muito árduo e a gente sabe muito bem que o cristianismo ele não é um caminho de facilidades e aqueles que querem buscar a facilidade na vida cristã, infelizmente não vão dar certo em nenhuma vocação, porque em todas as vocações nós teremos que passar pela cruz de Cristo. Aqueles que querem encontrar facilidade porque casam, infelizmente, vão deturpar, por exemplo, a moral matrimonial, né? Daqui a pouco estão escancarando as portas, transformando o matrimônio como se fosse uma porta larga. E se o matrimônio é uma porta larga, ele não serve para o céu. Jesus disse que a porta larga é o que leva para o inferno. Então, o matrimônio também é a porta estreita, mas o matrimônio autêntico, católico, aquele matrimônio que foi feito, né, pensado por Deus, né? Aberto à vida, matrimônio que não tem traições, matrimônio até o fim da vida, até que a morte separe, um matrimônio dedicado na educação dos filhos, né? Conhecer o que os filhos estão conhecendo, guiar o coração dos filhos,
Os pais têm que ser uma bússola para a eternidade na vida das crianças, né? Então, essa virtude da perseverança, ela é muito necessária em tempos em que as pessoas querem desistir, ao ponto de que muitas pessoas estão desistindo da vida, por exemplo. Elas não perseveram nem mesmo no ato de viver. Imaginemos no ato de salvar as almas, que é bem mais difícil do que manter a vida. E a gente percebe que nas grandes cidades, os suicídios, pessoas que tentam de diversas formas acabar com a sua própria vida, e o que está mais nos assustando é o fato de adolescentes e jovens que às vezes têm todas as coisas, têm um bom pai, uma boa mãe, têm uma boa situação financeira e estão desesperados, né? Não perseveram nem no ato de viver, né? Então essa virtude ela é muito necessária, e precisamos sempre tentar buscar os auxílios na oração e os auxílios também nos próprios santos, na vida dos santos, a descobrirmos como é esta arte de perseverar. Então a perseverança, ela trata-se de uma larga e difícil execução. E é próprio da longanimidade, que é justamente esta virtude que nos dá ânimo para atender a algo bom. Então, a longanimidade é aquela virtude que nos dá ânimo, disposição para ser casto, disposição para estudar, para chegar até a sabedoria, né? Então, então, ela depende da longanimidade, né? A perseverança. E permanecer inquebrantavelmente no caminho empreendido um dia após o outro, sem jamais desfalecer. É próprio da virtude da perseverança. Então, o grande segredo não é se o rapaz está no seminário, ele não tem que pensar nos 9 anos de seminário. Aí ele fica, mas é tanto tempo. Caramba, 9 anos para ser padre? Quem que aguenta um negócio desse? Qual é o segredo para ele? Ele não tem que ficar pensando que é 9 anos. É a mesma coisa alguém que casa. Mas é até o fim da vida. Se ela já me dá dor de cabeça chata agora, imagina eu quando ficar velho. Só Deus. Eu acho que não vou casar. Não faça isso. Você tem que viver um dia após o outro. Até porque o dia de amanhã não existe. A gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã podemos estar lá diante do nosso juízo particular. E não há coisa melhor para a virtude da perseverança do que a fidelidade diária diante de uma vocação que é eterna. Nós temos uma vocação eterna que se chama santidade, mas o cumprimento dela se dá pelo ofício diário em que nós exercitamos uma virtude sobrenatural que é a própria fé. Então a santidade de vida se dará justamente pelo exercício da fé que, em uma vida de oração profunda e contemplação de Deus, nós vamos como que ascendendo aos graus de oração, aos graus de perfeição, e mais próximos a Cristo, que não está apenas lá em cima nos céus, mas está dentro de nossas almas, pelo mistério sacramental. E descobrimos esta presença tão próxima a nós, e isto nos faz motivar, dia após dia, a viver esta virtude tão maravilhosa que é a fé. Então, por isso que o grande segredo para que não venhamos a cair no desespero é viver o dia de hoje. Basta o agora. Basta o hoje. Tem uma serva de Deus que está em processo de beatificação, chamada Gabriele Bossi. Existe um livro que a Cultor de Livros lançou, o diário dela, é algo espetacular, né?
e vai ajudar bastante as pessoas nesta virtude tão cara que é a perseverança, a vida de Gabriele Bossi. A Gabriele Bossi, ela nunca entrou no convento, era uma leiga que consagrou a sua vida a Deus, era celibatária. Ela recebeu as visitas de Jesus, tinha um diálogo místico com Nosso Senhor, tinha a graça de escutar a voz de Nosso Senhor, e Nosso Senhor lhe dizia muitas coisas para lhe ajudar na vida espiritual. Ora, o nome do livro se chama Ele e Eu. Né? Ele e Eu. Então você pode adquirir pela editora Cultor de Livros. Esse livro é espetacular. Eu gosto muito dele, ele alimenta muito o desejo para o Nosso Senhor na Eucaristia. E aí acontece o seguinte, tem uma hora que Nosso Senhor pede tudo a Gabriele Bossi. Aí, diante lá do sacrário, ele fala, eu quero tudo, disse para ela. Aí a Gabriele, ela olha, e aí ela diz, Jesus, mas eu olho meu passado e eu percebo que eu não estava inteira para vós. E o quanto estava fragmentado meu passado, imperfeito. Aí ela diz, não tenho tanta coisa para lhe dar do que fiz. Mas quando olho o meu futuro, e aí diz ela, fico apreensiva, porque não sou tanta coisa assim. E não sei quais coisas grandiosas que posso lhe oferecer, por ver as minhas limitações, o quão pequena eu sou. E aí depois que a Gabriele disse isso, ela escutou de Jesus. Ela disse, Gabriele, quando eu te peço tudo, eu lhe peço o tempo presente. Porque quando me dá e me ofereces o tempo presente, você está me dando tudo o que você tem. Porque o passado você já não tem mais. E o futuro também não está sobre a tua posse em suas mãos. A única coisa que tens é o agora. Todas as vezes que vieres ao altar, a minha presença, saibas que estás me dando tudo o que você possui, que é o presente, que é o momento presente. Este é o grande segredo. Viver o momento presente, sabendo que ali estamos dando tudo que temos a Deus. Estamos dando tudo que temos ao próximo, por exemplo, na hora que você ajuda uma pessoa. Por quê? Porque aquele tempo presente é o que você tem. E o que importa é que naquele momento você esteja de todo o teu coração se entregando, se doando com sinceridade. Então, esse é um grande segredo para que nós não venhamos desanimar, né? E talvez nesse momento presente, né, a gente, talvez quando você está estudando, por exemplo, você entrou naquela aridez da matéria e tudo mais, você quer desistir e tal, e se for assim, talvez feche o livro, né? Vai lá, anda, vai dar uma volta, né? E volte depois ali só, né? E depois volta de novo, né? Com aquela perseverança, né? De tentar novamente vencer aquela dificuldade. E se não vai, busca auxílios, busca ajuda, né? Mas não desista, né? Não desista, não passe adiante. E é preciso que nós façamos isto, para que venhamos provar a nós mesmos que é possível enfrentar as dificuldades e vencê-las, né? Racionalmente. Todas as virtudes, elas necessitam da ajuda, né, e do complemento da perseverança, como aqui dissemos, sem a qual nenhuma poderia ser perfeita, nem sequer se manter por muito tempo, né, as virtudes humanas, todas elas. Porque embora todo hábito ou virtude, em comparação ao sujeito onde ela se encontra, seja uma qualidade dificilmente móvel e, portanto, persistente, a especial dificuldade que provém do prolongamento da vida virtuosa até o fim, deve ser vencida por uma virtude também especial, que é a perseverança, né? Então, para que a gente consiga viver essa virtude, essa vida virtuosa, até o fim da nossa vida, nós vamos necessitar de uma virtude especial, que é a perseverança. São Tomás ele diz que
Os mais felizes não são os que começam bem, mas os que terminam bem, né? Então, a maior felicidade não é iniciar uma vocação, não é casar-se, não é tornar-se sacerdote, mas é terminar nossas vidas como um bom padre, como uma boa mãe. Esta é a verdadeira felicidade, São Tomás diz, né? E aí o próprio doutor da igreja, São Tomás, vai dizer que é impossível a perseverança no bem sem uma especial ajuda da graça. Então aqui muda tudo, né? Então nós não somos pagãos, viu? Se nós fôssemos como os Aristóteles, o Platão lá, eles não contariam com a graça, né? Então eles tentariam de todas as maneiras, com provas naturais do próprio intelecto, conselhos, né, para que gerasse uma determinada perseverança que nós sabemos que seria possível num adestramento, né? Mas com determinadas leis e regras criadas. Mas a graça, ela nos dá a oportunidade de nos libertar da lei mesmo, né? De não ficar ali só nos adestrando. Não, a graça nos faz vivermos aquele benefício que a virtude está doando a nós, como se fosse, como é uma linguagem de São Tomás, né? Uma segunda natureza, né? Aquilo é como se fosse comum à nossa alma. Então, os santos viviam assim, né? A pureza, a humildade, né? Talvez sem muito esforço e sem muita cesa, né? Então viviam aquilo já como um dom divino, sobrenatural na alma e com muito gozo, consolações. Não que não tivessem também tentações, né? Muito pelo contrário, eles eram tentados, provados e tal. Mas como era uma virtude muito entranhada, né? Era uma virtude infundida pela graça de Deus, então eles tinham de fato uma pureza sobrenatural, e não apenas uma pureza adquirida, né? Uma humildade adquirida, mas era uma humildade ao mesmo tempo que tentaram adquirir aquela virtude, a graça elevou aquela virtude humana a um dom divino, né? Da própria humildade sobrenatural. Então São Tomás está falando que a perseverança ela necessita de uma ajuda especial da graça, né? E ele diz o seguinte: a virtude da perseverança como hábito sobrenatural é inseparável da graça santificante. A graça santificante que temos ela em nossas almas desde o dia que fomos batizados, né? Então, por isso que precisamos batizar as nossas crianças, né, desde cedo, para que a graça santificante vá gerando, né, os seus benefícios como uma fonte a jorrar no interior da alma humana, em relação à salvação de nossas almas, em relação à nossa união com Deus. E aí, perdida a graça, perde-se a perseverança juntamente com todas as demais virtudes, né? Então, se a pessoa ela caiu em pecado mortal, ela perdeu o estado de graça, e perdendo o estado de graça, ela entra naturalmente no desânimo, né? Ela entra numa certa prostração e em relação a todas as virtudes, né? Então, o grande segredo também para que não venhamos a desanimar da vocação e dos desafios que cada vocação propõe à alma humana, é necessário que a gente se mantenha em estado de graça. Então, para se manter em estado de graça, é necessário que tenhamos a virtude da prudência, né? Afastar-se das aquelas ocasiões que vão levar as nossas almas a ofender a Deus, a uma vida de muita devoção, de oração, de leitura espiritual, de meditação, né? Um bom retiro, comunhão eucarística, né? Frutuosa, devota, né? Não apenas comungar todo dia, mas não adianta comungar todo dia se a gente não gera devoção para com a Eucaristia, adoração, ação de graças, por exemplo, depois da missa, quando comungamos, o rosário, o terço bem rezado, meditado, né? Então, são meios a fim de que possamos fortalecer o organismo espiritual, que venhamos crescer na graça, né? E os pecados veniais também, né? Não só os mortais. Os veniais, eles vão como que enfraquecendo
estas chamas da caridade em nossa alma. Se o pecado mortal, ele como que apaga a chama da caridade, o venial, ele enfraquece essas chamas, né? E aí nós vamos como que ficando enfraquecidos, os pecados veniais, e aí eles preparam o caminho para que a gente possa cair em quedas mais graves. Então, o segredo que venhamos perseverar é justamente lutar contra os pecados que ameaçam a operação da graça santificante dentro da nossa alma. Se livrar-nos dos pecados mortais, isto será ótimo, né? E é para livrar mesmo, porque isso aí é o início da vida de conversão. Não é para a pessoa ficar a vida toda caindo em pecado mortal, não tem cabimento. Senão ela vai perdendo tudo o que Deus está lhe oferecendo como benefício gratuito pelo seu sangue. Então, nesse sentido, este é um grande segredo para perseverança, né? As confissões frequentes, se é o caso da pessoa que está tendo quedas, né? Que vai lá fazer confissões e na hora que vai fazer sua confissão, seja sincero, seja humilde e não fique trocando de confessor. Vá no mesmo padre, né? Se humilha. Né? Então, isso é importante também, a fim de que a gente largue o objeto do pecado, né? Então, isso ajuda. Para pôr em exercício qualquer virtude infusa, requer-se o prévio impulso da graça atual ordinária. Ordinariamente, Deus dá graças atuais para nós, que Deus, por sua vez, não nega a ninguém, que não ponha algum obstáculo à sua recepção. Se a gente colocar obstáculos a Deus, a recebê-lo, aí aquelas graças atuais que Deus está te dando para você perseverar no estudo, Deus está te dando para você perseverar na pureza. Se você ficar, por exemplo, dando motivos para dormir e não estudar, dando motivos no celular, falando com meninas, com mulheres ou com homens, sei lá, dando ocasiões para que prepare o seu coração para o torpor, para a carne. Então, assim, não adianta Deus estar te dando graças atuais para você perseverar na pureza, na humildade, na obediência, na estudiosidade, se você, por exemplo, não faz nenhum esforço, né, para viver essas virtudes que você se propõe, né? Então, existe a virtude infundida por Deus, né? Então, existe uma pureza infusa, existe uma perseverança infusa, existe uma sabedoria infusa pelo Espírito Santo, mas estas precisam, né, da nossa colaboração, né? Então, se você colocar obstáculo a Deus, será mais difícil que as graças atuais venham cooperar com a sua conversão, porque de fato você não quer converter-se, né? Então, a graça da conversão, ela acontece na alma sincera, né? Uma alma que espera em Deus, que de fato abre o seu coração e está disposta a tudo, a abandonar tudo, para adquirir a graça de sua santidade, a graça das virtudes, de perseverar, de ganhar aquelas virtudes, né? Então, é necessário saber isso. Se você é estudante, Deus está te dando graças atuais para que venha exercer de maneira perfeita o seu ofício. Se você é um vocacionado a uma vida religiosa, a mesma coisa. Deus está te dando graças atuais para que você persevere nessa vocação. Se você é casado, mãe de família, pai de família, Deus está te dando graças atuais. Essas graças atuais são graças que Deus vai como que renovando, né? Ele vai lhe doando graças novas para que você não desanime diante dos sofrimentos que apareceram, né? Tá desempregado, tal. Então, assim, existem graças atuais que Deus está te dando. Então, não fica alimentando aflições. Quando a aflição vier, você fala, não, nós estamos na mão de Deus. A providência de Deus vai abrir uma porta. Deus vai mostrar um caminho, né? Então, assim, vá à Bíblia, vá à leitura, vá à vida dos santos. Leia a vida dos santos que viveram a pobreza, que estiveram na mão de Deus. Então, assim, existem muitos caminhos para que nós venhamos a cooperar com a graça atual.
que ordinariamente Deus nos dá. E quando a gente vai na mesma direção que a graça atual que Deus está oferecendo a nós, nós vamos percebendo os milagres de Deus. Vamos percebendo que às vezes passamos pela dificuldade sem querer voltar atrás, né? Confiando mesmo em Deus, sabendo que nossa vida está sendo guiada por Ele. Para perseverar durante longo tempo no bem, né? Ou seja, um tempo generoso, digamos, requer-se, eu digo anos, né? Requer-se uma graça atual especial, né? Sem a qual não se poderia de fato perseverar por muitos anos. Então, isso é bom também saber. A perseverança, isso tem que nos tranquilizar também, de certa maneira, né? Porque senão você fica gerando mais aflições. Mas será que eu vou ser fiel há 40 anos? Saiba você que a perseverança durante longo tempo, isso é o que Santo Tomás aqui, eu estou lendo na Suma Teológica isso aqui, gente. São Tomás está dizendo que para perseverar por longo tempo requer-se uma graça atual especial, entendendo? Então, assim, isso é um mistério da vontade divina, né? Então, Deus favorece todos, sem dúvida, com graças especiais, né? Então, mas Deus sabe, né, a hora, Deus sabe, Deus permite até mesmo que sejamos provados e tentados por situações da vida, pelo próprio demônio. Existe essa permissão. Nós lemos isso no livro de Jó, né? O demônio pede para tentar Jó e Deus permite. Então, perseverar por longo tempo, né? Então você já fica assim, preocupe-se com agora, né? Com hoje, com a graça atual que Deus está te dando hoje. E não se preocupe se será que Deus vai me dar graça atual até o final da minha vida, a fim de que eu exerça, um dia eu consiga ser um padre santo, uma mãe santa. Isso depende de Deus, né? Isso já é com Deus. O que depende de nós é saber que hoje Deus está me dando graças atuais. E eu preciso perseverar nelas, né? E São Tomás vai dizer, né? Para perseverar no bem até a morte, que se chama a perseverança final, requer-se um auxílio especialíssimo de Deus, inteiramente gratuito, que por si mesmo ninguém pode estreitamente merecer. Ninguém merece a salvação. Mesmo que a gente tenha trabalhado a vida inteira por Deus, mas ninguém merece. É um ato gratuito de Deus. E a perseverança final é uma graça concedida por Deus a nossas almas. Por isso que a gente sempre tem que pedir a Deus uma boa morte mesmo. Suplicar a Ele. Porque Deus é bom. Então, por isso que a gente tem que pedir a Deus que nos dê a graça da perseverança final. Embora se possa impetrar infalivelmente com a oração revestida das devidas condições, né? Então, o Concílio de Trento, quando fala da perseverança final, fala que ela é um grande dom, né? Perseverança final é um grande dom dado livremente, gratuitamente por Deus a determinadas almas, né? Então, nesse sentido, é preciso rezar e pedir muito, né? Que Deus nos conceda este dom gratuito, que é salvar-se, né? Que é perseverar até o fim na fé. Né? Precisa ser pedido mesmo, perseverança final. Jesus mesmo disse, né? Muitos vão tentar entrar e poucos conseguirão, né? Então a gente precisa pedir a Deus, pedir mesmo que Ele lembre-se de nós, como o bom ladrão fez, né? Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Então esta é a virtude da perseverança, né? Então a perseverança final, nós não podemos fazer como Lutero, que imaginava já estou salvo. Não, está errado. Perseverança final é uma graça concedida por Deus e tem que até ser implorada, temos que viver de acordo, né? Com os preceitos dados por Cristo, os mandamentos, a fim de que no final de nossas vidas Deus nos venha dar essa graça especialíssima de não nos desesperar e sim confiar
em sua bondade, em sua misericórdia, né? Então, falei um pouco, e demais até, da virtude da perseverança, e aconselho a vocês estudarem a vida dos santos. Eles podem nos ensinar muito melhor do que palavras. Os santos provam a nós como perseveraram e como é possível perseverar nas nossas dificuldades da vida presente. Podemos ter muitos motivos para desanimar no contexto que vivemos, mas pela revelação cristã, logo, logo teremos motivos para, contra toda a esperança, esperarmos no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já nos disse de antemão todas essas coisas que acontecem diante dos nossos olhos. Então, a verdade dos santos evangelhos, a verdade das Escrituras, a verdade ensinada pela tradição perene da Igreja, nos ensina que não existe nada de novo debaixo do céu. Tudo isto nós já contemplamos na Palavra de Deus, nós já sabemos que de fato haveria de acontecer. E o que basta é fazer como os apóstolos, esperar o Espírito Santo que venha até nós, socorrer-nos de nossas fraquezas, nos fortalecer e assim perseverarmos até o fim nesta graça que nos está sendo dada hoje por Deus, para que consigamos ser fiéis. Por isto, todos os dias possamos pedir muitas e muitas vezes: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.